Ao longo da história, eventos sombrios e trágicos vêm à tona, chocando comunidades, países e até o mundo inteiro. São histórias que desafiam o entendimento humano, repletas de violência, dor e mistério. Muitas delas, marcadas pela juventude dos criminosos e pela perplexidade de como tais atos puderam ser cometidos. Esses episódios levantam algumas questões como: o que leva crianças e adolescentes a cometerem atos tão extremos? Havia sinais que poderiam ter evitado essas tragédias? Ou somos incapazes de prever até onde a mente humana pode chegar? Os casos que você está prestes a conhecer não são apenas histórias de crimes. São relatos de jovens que deixaram o seu nome marcado de uma forma tão terrível que deixou o mundo inteiro horrorizado. Colt Gray. Colt Gray era um garoto de 14 anos que estudava em uma escola chamada Apalachee High School, que fica localizada no condado de Barrow, Geórgia, nos Estados Unidos. E em 4 de setembro de 2024, foi o responsável pelo maior ataque em escolas registrado no estado da Geórgia. Antes desse ataque, uma ligação de uma fonte desconhecida foi feita para a escola em que Colt estudava, informando que 5 escolas seriam alvos, e que a Apalachee seria a primeira. Uma segunda ligação, desta vez realizada pela mãe do garoto, durou cerca de 10 minutos e alertou sobre uma emergência extrema, onde solicitou que os responsáveis pela escola localizassem Gray. Porém, eles não conseguiram achá-lo. Na manhã do tiroteio, Gray perguntou em sua aula do primeiro período como a escola responderia a um atirador ativo. Este comentário fez com que o professor relatasse por e-mail para alguns funcionários da escola, mas sem querer, não incluiu o professor de álgebra. E foi por lá que o tiroteio começou. Às 9h42 da manhã do dia 4 de setembro, Gray mandou uma mensagem para seu pai dizendo: "Sinto muito, não é sua culpa. Você não tem culpa de nada disso." Às 10h02, Gray mandou uma mensagem para sua mãe: "Sinto muito." O garoto de 14 anos saiu de sua aula de álgebra por volta das 9h45 e a porta foi trancada automaticamente atrás dele. Depois de sair, Gray supostamente entrou em uma cabine dentro de um banheiro estudantil antes de sair usando luvas de plástico amarelas e carregando sua mochila com um cartaz branco enrolado, cujo dentro do cartaz estava a arma que ele tinha levado para dentro da escola. E foi aí que essa história teve um plot twist. Os diretores da escola já estavam em alerta e começaram a procurar pelo aluno com o nome de Gray. E foi quando, por coincidência, eles acharam um outro aluno com o mesmo sobrenome e com um primeiro nome muito parecido com o de Colt. E imediatamente o levaram para a sala da direção para fazerem algumas perguntas. Enquanto isso, o verdadeiro perigo estava no banheiro, se preparando para colocar em prática seu plano. Às 10h18, a mãe de Gray mandou uma mensagem de texto para o pai dele, sugerindo que ele saísse do trabalho, dizendo: "Eles vão precisar de você na escola." E não demorou muito tempo para que o tiroteio começasse. Quando o garoto bateu na porta para voltar para a sala, um aluno que foi abri-la resolveu olhar através do painel de vidro da porta. O que ele viu foi uma arma na mão de seu colega. O professor, sem entender, mandou o aluno abrir a porta, no qual ele respondeu gritando: "Não, ele tem uma arma." Colt Gray entrou em pânico e foi até a sala mais próxima que estava aberta e entrou. Lá dentro, ele disparou de 10 a 15 tiros atingindo várias pessoas e matando um aluno chamado Christian Angulo, antes de correr por um corredor. Pouco tempo depois dos tiros terem sido disparados, vários funcionários da escola apertaram os botões de pânico em suas mesas, o que desencadeou um bloqueio das portas e alertou as autoridades sobre o tiroteio. No começo desse bloqueio, alguns alunos acharam que era apenas mais um teste. Mas essa realidade logo mudou, quando os barulhos dos tiros ficaram tão altos que era impossível ser de mentira. Todo mundo ali já tinha sido treinado para esse tipo de situação. E foi isso que provavelmente salvou a vida de centenas de adolescentes naquele dia. A escola foi colocada em bloqueio por volta das 10h20 e a polícia respondeu por volta das 10h23. Logo que chegaram, as autoridades invadiram a escola e contiveram o atirador, que se rendeu sem resistência. Logo depois, os alunos foram evacuados e no final disso tudo, 4 pessoas haviam sido mortas. Os estudantes Mason Schermerhorn e Christian Angulo, ambos com 14 anos, a professora de matemática Cristina Irimi,
de 53 anos, e o professor de matemática e treinador assistente de futebol, Richard Aspinwall, de 39 anos. Além disso, 9 pessoas, sendo destas um professor e 8 alunos, ficaram feridas no tiroteio. Os feridos foram tratados no Hospital Regional Piedmont Athens e no Hospital Grady Memorial, em Atlanta. Colt Gray, um calouro de 14 anos da escola, foi preso. Ele foi acusado de 4 acusações de homicídio doloso e será julgado como um adulto. O pai de Gray, chamado Colin O. Gray, então com 54 anos, foi acusado de 4 acusações de homicídio culposo, 2 acusações de homicídio de segundo grau e 8 acusações de crueldade contra crianças. Ele supostamente comprou a arma de fogo usada no tiroteio como um presente de Natal para seu filho. E mesmo que não tenha sido o responsável direto pelo ataque, ele ainda era o tutor de seu filho. Ambos estão em julgamento até o presente momento. Rosalio Reta. Rosalio Reta é um nome que qualquer um que já ouviu falar sente medo. Este garoto teve uma história totalmente conturbada. Com apenas 13 anos, foi obrigado a entrar para um dos maiores e mais violentos cartéis da história do México, os Los Zetas Cartel. Reta se tornou um assassino tão frio que nem sequer sentia remorso quando matava seus inimigos. O que é de se esperar quando uma criança tão nova fica rodeada de tanta maldade e crimes. Isso o tornou um dos assassinos favoritos do cartel. A sua sede por sangue e morte fez com que ele subisse de ranking mais rápido do que qualquer um, e logo se tornou um sicário, um assassino que estava pronto para resolver qualquer problema que o cartel tivesse. Ele não matava apenas membros de gangues rivais, mas também matava civis comuns, que muitas das vezes tinham dívidas com os Los Zetas. O garoto, antes mesmo de possuir 18 anos, já era conhecido pela sua crueldade, onde ele torturava suas vítimas antes de assassiná-las. Mas você pode estar se perguntando sobre como uma criança normal se tornou um monstro quase irreconhecível. Bom, grande parte da culpa está nas mãos de Miguel Angel Trevinho Morales, ou também conhecido como Z4, o famoso líder dos Los Zetas. Morales foi quem recrutou o menino e o mandava matar pessoas desde cedo, o transformando em uma arma de matar. O líder de um dos cartéis mais violentos do México não poderia ser diferente. Então ensinou para o menino tudo o que ele sabia e fazia com os seus inimigos. Morales tinha um jeito de agir. Ele gostava que todos o obedecessem e os que não o fizessem, bom, ele tinha algumas formas de punir essa pessoa. As torturas contavam com eletrocução, arrancar a pele da pessoa enquanto ela estava viva, arrancar as unhas, e muitas das vezes fazia tudo isso com as famílias da vítima assistindo a tudo. Após estar satisfeito com a tortura, ele matava e exibia os corpos pela cidade onde comandava, com o intuito de mostrar para todo mundo o que acontecia com quem ia contra as ordens dos Los Zetas. Então imagine o que esse homem ensinou para uma criança de 13 anos. Mas aí chegamos em um ponto da história que ninguém esperaria. Rosalio Reta se tornou um problema até para um dos mais violentos homens que já viveu, Miguel Morales. Isso mesmo, seu chefe. O homem que o criou para se tornar um assassino frio e calculista já não estava mais aguentando controlar o monstro que ele havia criado. A sede de sangue de Reta era tão grande que ele começou a desobedecer às ordens diretas de seu cartel. Até que um dia, ele entrou em uma boate e simplesmente matou quase todos que lá estavam, simplesmente por puro prazer. Algo que ia contra as regras de seu cartel, pois chamaria atenção demais para eles. Morales estava furioso com Reta, pois agora ele estava se tornando um problema ao invés de uma solução. O líder do cartel agora precisava se livrar de um monstro que ele criou. E a melhor solução que Morales achou foi entregar o adolescente assassino direto para a polícia. Usando suas conexões e soltando pequenas informações sobre o paradeiro de Reta, ele conseguiu com que as autoridades dos Estados Unidos o prendessem. Em março de 2006, no mês que ele foi preso, muitos interrogatórios foram feitos com o adolescente de apenas 16 anos, mas o que deixou todo mundo abismado não foram os crimes que ele confessou, mas sim a forma fria com que ele falava. Durante algumas entrevistas, os repórteres perguntavam se ele sentia algum remorso pelos crimes que ele havia cometido,
E até foi citado a vez que ele assassinou um traficante na frente da esposa e filho do mesmo. E mesmo assim, ele respondeu dizendo que não sentia absolutamente nada. Ele dizia que enquanto estava matando pessoas por aí, se sentia igual ao super-homem. Era como se ele estivesse acima de todos e pudesse fazer o que bem entendia. Fora os momentos que ele caiu em gargalhada lembrando de pessoas que ele havia assassinado. O garoto de apenas 16 anos, que aterrorizou até a vida do líder de um dos maiores cartéis do mundo, foi julgado culpado em todas as acusações e foi condenado a 70 anos de prisão e provavelmente nunca mais verá liberdade. Os assassinos de Broken Arrow, também conhecido como o Massacre da Família Bever, foi um acontecimento que ocorreu em 22 de julho de 2015 e chocou o mundo inteiro. Robert Davis Bever, nascido em 17 de setembro de 1996, e Michael John Bever, nascido em 4 de novembro de 1998, se tornaram notícia quando mataram 5 pessoas da sua própria família. Os vizinhos dessa família diziam que o país educavam seus 7 filhos dentro da própria casa e os impediam de interagir com outros vizinhos e crianças. Eles disseram que o estilo de vida da família era tão discreto que alguns vizinhos só descobriram os nomes completos de toda a família quando eles foram assassinados e saíram no jornal. Muitos já diziam que só de vista já dava para ver um comportamento estranho vindo de Michael e Robert. Bom, o que eles não esperavam era que esse comportamento pudesse se tornar algo tão terrível. Foi por volta das 23 horas e 30 minutos do dia 22 de julho de 2015 que a polícia foi alertada por uma ligação telefônica feita por Daniel Bever, de 12 anos, onde afirmou que seu irmão mais velho estava atacando a sua família. No fundo, foi possível ouvir gritos, comoção e uma voz masculina antes que a linha caísse. Os atendentes rastrearam o endereço pesquisando o número, e após uma tentativa frustrada de contatar o pai, David Bever, eles enviaram policiais ao local. Quando a polícia chegou, eles viram sangue ao redor da varanda da casa. Eles bateram na porta e ouviram uma voz fraca pedindo ajuda. Logo, eles forçaram a entrada na casa, onde encontraram Crystal Bever, de 13 anos, sangrando devido a múltiplas facadas, porém viva. Depois de tirá-la da casa, os policiais encontraram Daniel Bever e outras 4 vítimas, todas mortas. Autumn Bever, de 2 anos, foi encontrada viva e ilesa com Crystal dentro da casa. Os responsáveis foram os 2 irmãos mais velhos, Robert Davis Bever, que na época tinha 18 anos, e Michael John Bever, que na época tinha 16 anos. Mesmo que essa história já seja sombria o suficiente, depois dos corpos terem ido para a autópsia, os resultados mostraram como realmente esse massacre foi terrível. O pai dessa família, chamado David Bever, que tinha 54 anos, foi morto com 28 facadas espalhadas pelo corpo. A mãe, chamada April Bever, que tinha 45 anos, foi espancada e teve cerca de 48 pancadas em sua cabeça e pescoço. Já os irmãos Daniel, de 12 anos, Christopher, de 10 anos, e Victoria, de apenas 5 anos, foram mortos com mais de 20 facadas em seus corpos. Crystal Bever, de 13 anos, sofreu um corte em sua garganta e várias facadas em seu corpo. Porém, por sorte, conseguiu sobreviver a tudo isso. Os 2 assassinos fugiram da cena pela porta dos fundos da casa quando a polícia chegou e foram até uma área arborizada atrás da propriedade. Eles foram apreendidos rapidamente às 0h18, com o uso de cães farejadores e presos sem incidentes. Mais tarde, foi determinado que os irmãos planejavam fazer 2 vídeos sobre o massacre, um retratando os corpos de sua família, que seriam mostrados aos investigadores e promotores, e o outro sem os corpos que poderiam ser postados online. A cena daquele crime deixou até os policiais que já estavam acostumados a lidar com corpos totalmente horrorizados e sem palavras. Já em seus julgamentos, os irmãos não mostraram nenhum tipo de remorso pelo que tinham feito e foram acusados de 5 tentativas de homicídio de 1º grau e uma acusação de agressão com intenção de matar. Em 25 de julho, as autoridades anunciaram que Michael Bever, de 16 anos, seria julgado como adulto. Uma condenação por homicídio de 1º grau em Oklahoma acarreta a pena de prisão perpétua ou pena de morte. No entanto, o promotor público do condado de Tulsa declarou que Michael Bever
estaria isento de uma sentença de morte, pois tinha 16 anos na época dos assassinatos. Em setembro de 2016, Robert Bever foi condenado a 6 prisões perpétuas consecutivas e Michael Bever foi condenado a 5 prisões perpétuas. Por um período, a prisão desses 2 irmãos foi motivo de alívio, pois as pessoas sabiam que 2 assassinos estavam presos e não andando pelas ruas. Porém, a maldade de Robert ainda estava para se mostrar superior ao que todo mundo esperava. Dentro da prisão, ele se aproximou por detrás de um psiquiatra e com um objeto afiado tentou o matar. Essa tentativa resultou em mais 3 prisões perpétuas adicionadas à sua sentença, totalizando 9 vidas. Bom, mesmo que esses 2 irmãos não tenham a possibilidade de um dia pisar fora da prisão, em alguns lugares dos Estados Unidos, o nome Bever chega a trazer azar só de falar. E com certeza, a história dessa família vai ficar marcada para sempre na história americana. Thomas T. J. Lane. Em 27 de fevereiro de 2012, na cidade de Chardon, Ohio, nos Estados Unidos, T.J. Lane, um estudante de apenas 17 anos na época, foi o responsável por um ataque em uma escola que deixou todos devastados. Nesse dia, todos estavam na parte comum da escola, conversando e comendo, quando Lane entrou armado com uma pistola e uma faca e prosseguiu até uma mesa, onde um grupo de amigos estava sentado. Chegando lá, ele começou a disparar. O seu primeiro tiro foi direto em um aluno chamado Russell King Jr. Era como se esse garoto fosse o alvo principal de Lane. Depois do primeiro tiro, uma confusão começou dentro do refeitório, com todos os adolescentes correndo e gritando, tentando se proteger. Lane disparou cerca de 10 tiros, no qual acertou 6 estudantes. 3 desses 6 vieram a óbito nos dias seguintes. Às 12h30 do dia 28 de fevereiro de 2012, Daniel Palmer Thor, de 16 anos, Russell King Jr., de 17, e Demetrius Hewlin, de 16 anos, foram declarados mortos. Após o tiroteio, os alunos elogiaram 2 professores, Frank Hall e Joseph Ritchie, como heróis. Os alunos expressaram agradecimentos a eles por suas ações corajosas. Hall teria atacado o atirador, que estava apontando sua arma para ele. O professor Joe Ritchie tinha acabado de começar sua aula de matemática, quando ouviu tiros e ordenou que seus alunos se trancassem. Ouvindo gemidos do lado de fora da sala de aula, Ritchie vestiu um colete à prova de balas, abriu a porta e arrastou o aluno ferido Nick Walczak para a sala de aula, onde administrou os primeiros socorros. A família de Walczak não conseguiu descrever em palavras a gratidão que sentiam por Ritchie ter salvado a vida de seu filho. Lane logo foi preso pela polícia do lado de fora da escola, perto de seu carro estacionado, próximo ao local onde tinha acontecido o ataque. Mesmo com uma investigação severa, não foi descoberto o real motivo de tamanha maldade. Lane não sofria bullying e não parecia ter problema algum com os outros colegas de escola. Mas o que foi descoberto é que seu pai, Thomas Lane Jr., tinha um histórico criminal relacionado à violência doméstica. Então muitos assumiram que TJ pode ter sido vítima de abusos físicos e descontou a raiva em pessoas que não tinham nada a ver com o seu sofrimento. Porém, nenhum motivo concreto foi constatado. E o que deixa a história desse garoto ainda mais perturbadora é o que aconteceu em seu julgamento. Após ser preso e confessar o que tinha feito, o julgamento do garoto de 17 anos começou. E ao contrário do que muitos possam pensar, este garoto não mostrava remorso algum sobre tudo o que ele tinha feito. Pelo contrário, Lane entrou no tribunal com uma camisa social azul e minutos depois de começar o julgamento, ele desabotoou sua camisa e, para a surpresa de todos os presentes, inclusive seus advogados, o garoto estava com uma camiseta branca por debaixo da camisa social, onde estava escrito com uma caneta preta Killer, ou assassino, em português. Porém, as provocações não pararam por aí. O assassino constantemente ficava rindo dos familiares de suas vítimas, enquanto eles estavam testemunhando. Ele até chegou a mostrar o dedo médio para todos os familiares de uma das vítimas. O júri do caso, que estava buscando naquele garoto algum tipo de remorso ou arrependimento, encontrou apenas cinismo e uma frieza inumana. Algo que não pegou bem para o caso dele.
E logo, ele foi declarado culpado em todas as acusações e condenado a 3 prisões perpétuas consecutivas, deixando bem claro que T.J. Lane nunca mais se verá livre. Sierra Housett e Aaron Guerreiro. O caso desse casal talvez seja o mais bizarro desta lista. Sierra Housett, que tinha 16 anos de idade, na época do ocorrido, começou a namorar o jovem Aaron Guerreiro, de 18 anos. Porém, o pai dessa menina não aprovou o relacionamento e a proibiu de ver Guerreiro, algo que deixou o casal revoltado. Porém, o que eles fizeram depois, ninguém jamais esperaria. Em 8 de abril de 2021, Sierra roubou $1.300 de seu pai e, junto com Aaron, foram comprar as coisas necessárias para completar o plano que eles tinham feito. Coisas como água sanitária, luvas, uma serra circular, tudo para usar no assassinato de seu pai. Na tarde desse dia, Daniel Housett, de 45 anos, foi morto com cerca de 70 facadas em seu corpo. O plano do casal era enrolar o corpo dele em uma manta, o colocar na garagem da casa e atear fogo na mesma. Porém, por conta do desespero, os dois fugiram, deixando o corpo para trás. Os amigos de Daniel estranharam a sua falta e, por algum motivo, já ligaram para a polícia para relatar o desaparecimento, o que é incomum, pois não tinha se passado nem 48 horas e se tratava de um homem adulto. Mesmo assim, a polícia foi até a casa de Daniel, mas infelizmente o que eles encontraram foi apenas o corpo sem vida de um pai que estava tentando proteger sua filha. Já os 2 adolescentes foram detidos em Salt Lake City 4 dias depois. Algo que deixou a história desses 2 ainda pior foi o vídeo encontrado no celular de Sierra. Nesse vídeo, o casal fala que se safaram das autoridades por 3 dias depois de cometer um assassinato. Ambos estavam rindo e fazendo piadas com o ocorrido, mostrando zero remorso pelo crime que eles haviam cometido. Durante o julgamento, os 2 confessaram o que fizeram, e Aaron até chegou a pedir desculpas para da família da vítima. Porém, Sierra não mostrava nenhum sentimento de arrependimento, e até chegou a dizer que seu pai abusava sexualmente dela e que ela teria que viver com isso para o resto de sua vida. Bom, como o pai já estava morto, não houve nenhuma investigação, e o casal de adolescentes foram condenados à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 22 anos presos. Ao longo desse vídeo, mergulhamos em histórias que desafiam a compreensão e revelam os aspectos mais obscuros da natureza humana. Casos de jovens que, por diferentes razões, seja por circunstâncias familiares, pressão social, influência de ambientes violentos ou distúrbios psicológicos, cometeram crimes que deixaram marcas profundas na história e nas vidas de inúmeras pessoas. É fundamental que essas histórias não sejam apenas contadas, mas também usadas como ponto de partida para debates e ações que possam evitar que algo semelhante volte a acontecer. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, para que assim a gente continue trazendo mais conteúdos. Eu te convido a assistir outros vídeos que estão aparecendo na tela. E vamos ficando por aqui. Eu te vejo depois.